Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Reflete, e junto vamos refletir brevemente sobre a palavra de Deus no Evangelho do dia, que hoje é o Evangelho da memória de São José Operário, esta memória litúrgica que a Igreja nos coloca para refletir, e justamente no dia de hoje, em que também celebramos universalmente o Dia do Trabalhador. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 13, versículos do 54 ao 58. Neste Evangelho nós vemos Jesus que retorna ao povoado no qual ele havia sido criado e diante das suas palavras, cheias da força e do poder de Deus e dos milagres que realizava, as pessoas começam a se perguntar quem era esta pessoa. E é interessante porque quando se referem a Jesus, para poder dizer que o conheciam, não o chamam pelo seu nome, mas além de dizer que conheciam a sua mãe e os seus outros parentes, perguntam: não é este o filho do carpinteiro? E reconhecem a Jesus pela profissão do seu pai. É verdade que isso era uma coisa bastante comum naquele tempo, se referir a alguém tendo em conta a sua família ou a profissão dos seus familiares. E isso é interessante estar marcado no Evangelho, porque quando nos coloca Jesus como o filho do carpinteiro, nós entendemos a humanidade do Cristo. Entendemos um Cristo que, apesar de ser plenamente divino, torna-se também plenamente humano e vive em uma família em que teve um pai trabalhador, que teve alguém que exercia uma profissão e por meio desta profissão provia o sustento da sua família. É interessante isso porque quando falamos sobre o Cristo, tendo esta concepção de um Deus verdadeiro, torna-se até estranho dizer que este Deus verdadeiro vivia também as realidades que são tão humanas nossas, porque de fato tudo aquilo que nós fazemos está vinculado àquilo que é espiritual. Os nossos valores humanos são valores extremamente divinos quando são colocados a serviço e quando são realizados com amor, com carinho. Por isso que José trabalhava e por isso que também certamente Jesus aprendeu uma parte daquele ofício, porque é assim que acontecia dentro daquela tradição. O filho acabava também aprendendo a profissão do pai. E é por isso que hoje nós honramos na pessoa de São José Operário a todas aquelas pessoas que trabalham para poder sustentar a si e os seus familiares. Aqueles que trabalham também para ser solidários e ajudar outras pessoas que não fazem parte do seu convívio ou que também fazem parte do seu convívio e que passam por necessidades. Por isso, meus irmãos e irmãs, diante desse Evangelho de hoje, vamos pedir ao Senhor Jesus que nos ajude para sempre termos um trabalho digno para o nosso sustento e para o socorro dos mais necessitados. E vamos também rezar e rezar muito por todas aquelas pessoas que estão sem empregos, aquelas pessoas que passam por necessidades, para que nós sejamos solidários e para que também aquelas pessoas que têm condições de se solidarizar com os mais pobres, assim o façam, para que nesta celebração de um homem justo e trabalhador que foi São José, neste dia em que recordamos tantos trabalhadores, também o Senhor dê a graça de que jamais falte o trabalho e o pão a todas as pessoas, com a nossa ajuda, que é sem dúvida nenhuma importantíssima. Que Deus nos abençoe.